telégrafo foi a primeira invenção da telecomunicação no mundo. Ele foi criado e patenteado por Samuel Morse em 1837 nos Estados Unidos. No Brasil, a inovação veio 40 anos depois, em 1877, com a instalação do primeiro telefone fixo no Rio de Janeiro. Isso graças a Dom Pedro II, que trouxe a invenção de fora. De lá até os dias de hoje, os avanços foram muitos, do telefone fixo ao celular e ao computador, a chegada da internet em 1988 até sua revolução com o sinal 5G. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre a evolução da telecomunicação no Brasil, os impactos que a conexão 5G vai gerar, as leis que regem o setor, o papel da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, e os direitos e obrigações dos consumidores brasileiros. Vamos ver o que diz a nossa Constituição? A Carta Magna diz que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Sobre o tema, eu converso agora com Walter Vieira Seneviva, advogado especialista em direito do consumidor e telecomunicações, e com Moisés Moreira, conselheiro e vice-presidente da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Obrigada pela participação de vocês. Doutor Moisés, eu gostaria que o senhor começasse contando para a gente quais são aí as principais inovações da telecomunicação no Brasil. Boa tarde, Flávia. Boa tarde, doutor Walter. Boa tarde a todos que nos assistem. O Brasil possui vários marcos históricos em telecomunicações. O primeiro grande marco histórico das telecomunicações no nosso país, que eu posso citar para vocês, foi a aprovação da Emenda Constitucional número 8 de 1995, que permitiu a privatização das redes estatais de telefonia e também determinou a criação de um órgão regulador. Outro momento importante também para o setor foi a promulgação da Lei Geral de Telecomunicações, a LGT, que foi feita em 16 de julho de 1997. E criou a Anatel e trouxe as regras para a prestação de serviços de telecomunicações no nosso país, que estão vigentes ainda até hoje. E esse ano, Flávia, a LGT completou 25 anos e considero que foi uma lei muito bem sucedida, que impulsionou e trouxe regras para um rápido desenvolvimento e expansão das telecomunicações no nosso país. Destaco também a licitação das frequências de 3G na Anatel, que ocorreu em 2007, e ela foi a primeira licitação a prever compromissos de abrangência para as proponentes vencedoras que adquirissem as radiofrequências. E esses compromissos de abrangências possibilitaram a massificação do sinal de celular no Brasil. Complementando, e por fim, tivemos também o leilão do 5G, né, que foi um case mundial que promete revolucionar as telecomunicações no Brasil. Foi um leilão que deixou de ser arrecadatório e foi totalmente voltado a compromissos de abrangência. E vamos falar bastante sobre 5G nesse programa, mas antes, doutor Walter, eu queria saber se os consumidores estão satisfeitos quando a gente fala de telecomunicações ou se ainda tem muitas queixas. A gente tem que responder com mais de um olhar. É claro que o Brasil experimentou um sucesso fantástico, que é importante para que ele se encontre na condição adequada, qualificada, desenvolvida que ele se encontra, mas ainda há muita providência para adotar. Então, se a gente pensar no momento, quando falava o doutor Moisés, ali em 1995, o momento da Emenda Constitucional número 8, as telecomunicações no Brasil eram terríveis, não por falta de esforço ou de dedicação dos profissionais que trabalhavam, mas porque não tinha investimento suficiente. Após a privatização, nós temos centenas de milhões de terminais entre celulares, telefones fixos que ainda existem, os acessos em banda larga fixa e móvel, os acessos de televisão paga. Portanto, o Brasil experimenta uma explosão, mas também desafios, como eu dizia. Para o consumidor, a oferta é grande, mas ainda há uma grande dificuldade porque a qualidade do atendimento das grandes prestadoras ainda é sofrível, ela precisa de ser aperfeiçoada, a interação é muito difícil, não só para os usuários de mais alta renda, mas principalmente para aqueles que não são afeitos aí aos terminais, ao contato não pessoal.
há um problema histórico na relação dos consumidores com as prestadoras em relação à clareza da cobrança e à clareza da oferta. A prestadora nos oferece para telefonia móvel, telefonia fixa, para banda larga, para TV paga, vantagens e iscas para que a gente adote o contrato que elas estão oferecendo e muitas vezes as explicações não são compatíveis. Então, eu entendo que esses seriam os desafios. Como se diz na linguagem comum, combinado não sai caro, né, doutor Walter? Agora, Simples doutor assim. Moisés, qual é o papel da Anatel nesse mundo aí? Bom, Flávia, a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, é o órgão regulador das telecomunicações brasileiras. Embora ela esteja vinculada ao Ministério das Comunicações, ela é uma autarquia independente, que goza de autonomia financeira, não é subordinada hierarquicamente a nenhum órgão do governo, e o Ministério das Comunicações, por sua vez, entre outros, elabora políticas públicas que são efetivadas pela Anatel quando se trata de matérias de sua competência. A Anatel procura sempre fiscalizar, é algo constante isso, sabe? A Anatel se tornou até um tempo com uma fama de que autuava demais, são milhões e milhões de reais em multas nas prestadoras. E hoje nós também estamos trabalhando com um TAC, que é um termo de ajuste de conduta, e obrigações de fazer para aumentar a conectividade e beneficiar também os usuários com isso. E o consumidor, doutor Walter, ele tem brigado quando o direito dele não é respeitado ali, porque telefone é uma coisa que a gente não consegue ficar mais sem, né? Um problema que dê já atrapalha a rotina diária. Claramente. O telefone hoje, e esse é o mérito da Anatel, não tenho a menor dúvida, o telefone hoje faz parte do corpo humano dos brasileiros. Na França, tem um estudioso que se dedicou a estudar a antropologia do homem digital, tal a pervasividade da tecnologia na vida das pessoas. Mas a verdade é que, com a disseminação dos serviços, a gente hoje trabalha através do telefone, estuda através do telefone, se informa, participa da política. E a nossa produção recebeu algumas perguntas de telespectador. Vamos ver a primeira? Com mais aparelhos e objetos conectados, como ficará a prestação de dados? Doutor Moisés, essa é uma preocupação de todo mundo. Então, o que a gente fala aí para os nossos telespectadores? Sim, Flávia, essa é uma preocupação de todos nós. O tema proteção de dados é um desafio em todos os setores e não é diferente no setor de telecomunicações. Nesse sentido, deve ser observada a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e as diretrizes da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANDP. Doutor Walter, e de que forma que o Estado aí ele tem que intervir para poder garantir essa proteção aos consumidores? Essa intervenção é fundamental porque, por conta do desenvolvimento da tecnologia e da pervasividade do uso das telecomunicações na vida de todos nós, se desenvolveram modelos de negócios, ou seja, empreendedores criaram empresas para viver de conhecer esses nossos modos de uso da tecnologia, o que passa desde o tipo de serviço que a gente acessa, os lugares por onde a gente passa, os nossos perfis de consumo, muitas vezes os perfis de renda, e isso se constitui em informações em cima dos nossos dados pessoais que geraram esses modelos de negócio, e o Estado deve atuar para assegurar, como já está na LGT, e essa é uma virtude dela, já em 97 ela visualizava a possibilidade de utilização dos dados pessoais. Isso deve se dar respeitando os nossos direitos, dentre os quais o principal é a intimidade, que está no artigo 5º, o nome do nosso programa, e que agora, a partir de 2022, está 2 vezes no artigo 5º. Primeiro, no inciso que trata da proteção da intimidade, e agora no inciso 79, que trata especificamente da proteção de dados pessoais. E a questão do acesso, doutor Moisés, também é uma grande preocupação, apesar de todos os avanços, de parecer que todo mundo hoje tem um celular ali na mão, mais de 35 milhões de brasileiros ainda não têm esse acesso à rede. O que está sendo feito para mudar isso? Bom, Flávia, primeiro temos que entender que o nosso país possui dimensões continentais e o Brasil não está parado. É algo que vem sendo motivo de preocupação constante por parte da Anatel. Conforme você mesmo disse, nós tivemos avanços assim grandes
desde a privação até hoje, em termos de massificação de redes e serviços de telecomunicações. No entanto, nós estamos sempre trabalhando, né? Não paramos, para avançar cada vez mais. Considerando que a LGT de 97 ela prevê ainda um serviço universal de telecomunicações prestado em regime público de telefonia fixa. Assim, por força de lei, as metas de universalização são focadas na telefonia fixa e redes fixas, que são os planos gerais de metas da universalização. Agora, por meio deles, nós conseguimos avançar na construção de redes fixas e já estamos cobrindo com essas redes grande parte do nosso país. Além disso, em 2007, como eu já falei, colocamos nos editais de licitação de radiofrequências para telefonia móvel obrigações de cobertura de redes móveis, o que ampliou a conectividade. Agora, um dado positivo que eu posso passar aqui é o edital 5G. Como eu disse, ele deixou de ser um edital arrecadatório, um leilão arrecadatório, e passou a ser de compromisso de abrangência. Então, isso vai tornar o nosso país um dos países mais conectados no mundo. E antes de irmos ao intervalo, eu chamo mais uma pergunta de telespectador. Quais são as principais cláusulas do contrato de concessão de serviço de telecomunicação que os usuários devem ficar atentos? Dr. Walter, a gente já falou da importância aí de cumprir o combinado, mas tem alguma pegadinha aí que o consumidor deve se atentar nos contratos? A autorizatária de telecomunicações tem que fazer, como eu dizia, uma oferta clara, uma oferta que represente aquilo que a prestadora pode efetivamente prestar. E isso implica, da nossa parte, enquanto usuários, que tenhamos muita atenção com aquilo que a gente está comprando, especificamente em relação ao prazo, porque tem esses prazos de fidelização, em relação aos níveis de preço, e às vezes os níveis de preço têm escalas conforme o volume de consumo. E uma coisa muito importante, que é chata para o usuário fazer, mas que é importante, guardar os elementos da oferta, a propaganda, a folheteria, as coisas que explicam as vantagens. Com esse cuidado, exercendo a cidadania por um lado e contando com a Anatel e os órgãos de defesa do consumidor por outro, a relação vai sempre melhorar para o usuário. Bom, a gente volta a conversar daqui a pouquinho. Agora nós vamos a um intervalo. A gente volta rapidinho. Até já. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre a evolução das telecomunicações no Brasil até a chegada do sinal 5G de internet. Sobre o tema, eu continuo conversando com Walter Vieira Seneviva, advogado especialista em direito do consumidor e telecomunicações, e com Moisés Moreira, conselheiro e vice-presidente da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. E antes de continuarmos a nossa conversa, eu os convido para assistirmos juntos a uma reportagem. Atualmente, há mais dispositivos conectados na internet do que pessoas no mundo, e a tendência é que esse número continue crescendo. Essa infinidade de dispositivos gera um volume muito grande de dados que disputam nossas conexões no dia a dia. E para dar conta de conectar tudo isso, é que o sinal 5G de internet móvel é primordial. A capital do país foi a pioneira no Brasil a receber o sinal 5G. A novidade entrou em vigor em julho de 2022, com potencial para revolucionar uma série de atividades. Para se ter uma ideia, a tecnologia de conexão móvel de quinta geração é 100 vezes mais rápida do que uma conexão normal e vai possibilitar um grande avanço em diversos setores, do agronegócio à medicina, além de grandes transformações para o dia a dia de todos. Doutor Moisés, o Brasil ainda tem que investir muito em infraestrutura aí para poder ter o 5G funcionando no país amplamente? Oi, Flávia, realmente a infraestrutura é algo que sempre preocupa, tá? O funcionamento, principalmente o funcionamento pleno do 5G, requer investimentos para ampliação da infraestrutura de telecomunicações no país. Isso é fato, tá? Porque o 5G ele tem a capacidade de trafegar mais dados e com maior velocidade do que as gerações anteriores de internet móvel. E para suportar esse aumento de tráfego, as estações de 5G devem estar conectadas com fibra ótica. E nem todas as estações existentes atualmente possuem esse suporte de fibra.
e adicionalmente também por operar com frequências mais altas, as quantidades de estações das redes 5G, das antenas, vamos dizer assim, necessárias para cobrir uma mesma área geográfica, será muito maior do que as redes de 4G. Dr. Walter, e o consumidor, ele vai sentir o peso do 5G no bolso também ou não pode? Não há dúvida que, conforme a tecnologia evolui, os custos e, portanto, os preços para nós usuários seguramente vai aumentar. Eu imagino a minha conta lá em 1995, no momento que a telefonia e as telecomunicações eram estatais, versus a minha conta de hoje, multiplicou talvez por 100. Então, sim, o consumidor deve estar preparado para um dispêndio maior. Agora, o aumento de custos, ele é provocado aí pelo custo do próprio aparelho ou o serviço oferecido vai ter aí um reajuste, Dr. Walter? Eu entendo que tem uma combinação de fatores e dentre eles, o mais tenebroso, eu considero, é um que não está citado na sua lista, Flávia. São os tributos. A estrutura tributária do Brasil pune o usuário do serviço de telecomunicações. Então, embora a sociedade reconheça a importância da participação das pessoas no processo de digitalização do planeta, o Brasil pune as pessoas com alíquotas elevadíssimas de tributos que tornam o telefone, para esse usuário, até morador de rua aqui da cidade de São Paulo, o serviço é muito mais caro do que para um milionário na Inglaterra ou na Alemanha. Bom, a expectativa com o 5G no nosso país, Flávia, é grande, é muito grande, tá? O 5G, a tecnologia 5G, que é uma tecnologia móvel, ela é baseada em 3 pilares. Vamos dizer, primeiro pilar, aumento de velocidade de conexão. Segundo pilar, redução da latência de comunicação entre as pontas. E o terceiro pilar, que é a capacidade de conectar um número massivo de dispositivos ao mesmo tempo. Então, o aumento da velocidade é uma evolução do 4G, uma velocidade até mais 20 vezes maior e que propiciará inovações nas aplicações que exigem altas taxas de dados, sejam eles jogos, vídeos, em alta definição. Entretanto, nos outros 2 pilares, onde surgirão as maiores inovações, eles permitem aplicações até então não suportadas nas tecnologias anteriores. Com a redução da latência, nós teremos aplicações na automação industrial, nós chamamos de indústria 4.0, telemedicina, cirurgias à distância, carros autônomos, capacidade de conectar um número massivo de dispositivos que permitirá, e com isso, as mais diversas aplicações baseadas em internet das coisas, as IoTs, cidades inteligentes, fazendas inteligentes. O senhor falou aí em internet das coisas, explica aí melhor para a gente. De forma bem simples, a internet das coisas são coisas ligadas na internet que possibilitam uma maior automação do nosso cotidiano. Nós vamos ter cidades conectadas, por exemplo, dentro da nossa casa, do nosso lar, dispositivos dentro da geladeira que vai indicar quando está faltando determinado produto, que você tem que comprar ou não. Enfim, isso vai fazer um gerenciamento da nossa vida que a gente, com essas novas aplicações, que nós nem podemos imaginar. E como tem sido aí, Dr. Walter, a implantação desse Plano Nacional de Telecomunicações? Eu entendo que é um grande sucesso, olhando tanto a história agora no mais curto prazo, quanto olhando desde aquela emenda constitucional que se referiu ao Dr. Moisés, é um gigantesco sucesso. A gente nunca deve dormir sobre os louros, sempre tem elementos para melhoria. E o desenvolvimento da tecnologia que o Brasil incorpora agora com o 5G implica quase num começar de novo. Então, tem os desafios da concorrência, o desafio do atendimento do usuário, mas a implementação claramente é um sucesso porque as telecomunicações propiciam hoje para o cidadão a participação no processo político, no processo econômico, na educação, no entretenimento, enfim, fazem parte da vida da gente. E a nossa produção foi às ruas para saber o que as pessoas estão achando sobre a chegada do 5G. Será que realmente esse serviço está agradando? Assim, eu sabia que estava chegando, mas ainda não chegou no meu celular, né? Ainda não consegui atualizar. Realmente é muito bom, né, para a vida das pessoas da cidade, né? Vai ser um adianto e tanto, né? Mais rápido, facilidade, o celular fica melhor,
Gostei bastante. O 5G, ele é realmente mais rápido que o Wi-Fi normal, né, 2.4G. Só o único problema é que ele demora mais para pegar, ele é mais difícil de pegar, né? Se tiver muita parede, se o roteador estiver longe do ponto que você vai utilizar, o sinal fica mais fraco, né? Percebo constantemente inconsistência na rede, são poucos os lugares que você tem a disponibilidade do 5G e quando ele é disponível ele ainda é um pouco inconstante. Dr. Walter, uma coisa que as pessoas se preocupam muito é a velocidade que está chegando ali à internet, que conseguem baixar ou subir vídeos. Como medir isso? É possível? Seguramente. A Anatel disponibiliza, junto com a entidade aferidora da qualidade da banda larga, um aplicativo que viabiliza que nós, usuários, possamos saber se aquilo que a operadora nos prometeu está sendo efetivamente entregue. É um instrumento importante e junto com um ambiente de competição, as operadoras tentando ganhar cada vez mais clientes, isso tende a assegurar que a banda seja cada vez mais larga. Lembrando para os mais antigos como eu, que já tivemos a internet de escada, aquele modem que fazia aquele barulho engraçado, para o ponto em que a gente se encontra hoje, tem uma evolução gigantesca, que por um lado significa que nós estamos no bom caminho e por outro se constitui num desafio. Um novo ambiente que tem múltiplas repercussões e a gente deve estar preparado e ambicioso para esperar das prestadoras o melhor. E só lembrando, né, doutor Moisés, que a nossa segurança, a segurança dos nossos dados continua cada vez mais garantida com o 5G, né? Sim, Flávia. O 5G, sem dúvida alguma, ele vai otimizar vários aspectos de segurança em relação ao 4G, sendo, portanto, seguro, mas também, no entanto, a segurança cibernética e tem sido a agenda prioritária da Anatel. É uma preocupação cada vez mais relevante, né? Cujos princípios e diretrizes aplicam-se a todas as prestadoras do serviço de telecomunicações em todas as tecnologias. E sobre esse assunto, é importante também ressaltar que essa preocupação motivou a edição do Regulamento de Segurança Cibernética aplicado ao setor de telecomunicações e também do Ato de Requisitos de Segurança Cibernética para equipamentos de telecomunicações. Ainda, para acompanhar esse tema, a Anatel possui um grupo com foco específico para acompanhar esse assunto, que é o GT Cyber, que é coordenado pelo Superintendente de Controle de Obrigações, o Dr. Gustavo, e conta também com a participação das respectivas prestadoras de telecomunicações. Eu queria saudar a iniciativa da Anatel em relação a essa questão da cibersegurança. Eu publiquei num site especializado, no começo do ano de 2020, um artigo que não concordava com regras expedidas pela Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, que eram bem intencionadas, mas que interferiam na seara de uma agência que tem uma estatura crucial na ordem jurídica do Brasil. A Anatel tem previsão na Constituição do Brasil. Ela não é só prevista por lei, mas pela Constituição. Então, acho muito importante que esse espaço da segurança cibernética e da segurança das redes e do bom funcionamento delas esteja bem cuidado pela Anatel, que é quem tem a competência constitucional para fazer isso. E nós chegamos ao final de mais um programa. Doutor Moisés, doutor Walter, muito obrigada pela participação de vocês aí e vamos aguardar que o 5G seja implementado em todo o país. Eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo Artigo 5º. Tchau!